Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Tudo bem? Mais uma vez dentro da sua casa, trazendo a palavra de Deus, numa campanha que nós estamos começando hoje, campanha Águas que Saram. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que o Espírito Santo pudesse estar tocando na sua casa, na sua vida, na sua família, abençoando o seu lar nessa noite. E se prepare, porque hoje é noite de milagres em nome do Senhor Jesus. Prepare o seu coração em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho na Tua presença no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, o Senhor já revelou a palavra ao nosso coração. E nós estamos orando, Senhor, porque nós estamos na abertura de uma campanha. E eu tenho certeza que esta campanha vai tocar muitas vidas, muitos corações, muitas almas. Então fala conosco, Espírito Santo, porque precisamos ouvir a Tua voz. Prepara, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Tem muitas pessoas que já estão entrando agora na live, nesta corrente de oração, nesta campanha Águas que Saram. Eu gostaria que neste momento você preparasse um copo com água, deixasse aí perto de você, em nome do Senhor Jesus. Paz Bia, paz Silvia, paz Tati, paz Marcelo, paz irmã Eliana, paz irmã Bia, paz minha sogra, irmã Vanir, paz Silvia. Vamos mandando os convites, paz Ana Paula, Suzane, Carlinho, paz Paula, paz Cirlei, tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos, paz Carla. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mover milagres, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo está preparando esta noite para uma corrente de fé, uma corrente de milagre. Você não está aqui em vão. Eu creio que esta noite é uma noite de romper os obstáculos, romper as barreiras que estão se levantando contra as nossas vidas. E o Espírito Santo colocou algo no meu coração sobre o poder secreto da oração. E antes de falar sobre isso, eu gostaria que você convidasse pessoas. Paz Marinalva, Dayana, tudo bem? Paz Meire, eu tenho certeza que vai ser algo poderoso no nome de Jesus. Prepare o seu copo com água, porque nós vamos fazer a maior conexão de fé, um grande combate espiritual de milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Suzane, Pai, em nome de Jesus, prepara o seu copo com água, porque eu tenho certeza, irmãos, hoje nós vamos para o tudo ou nada, para o romper de Deus. Nós estamos aqui porque nós não aceitamos mais a situação como ela está. E nós cremos que temos um Deus que, quando estende as mãos, Ele nos fortalece na fé, Ele nos coloca de pé, Ele derrama a sua glória, a sua graça, o seu poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, Jesus? Muitas pessoas já estão online, então eu tenho certeza que Deus vai fazer algo poderoso, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16 e versículo de número 17. Aleluia! Paz Mirelle, tudo bem? Paz, gente! Sejam todos bem-vindos. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16 e 17. Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, abra os nossos olhos espirituais,
Abra, Senhor, a nossa visão, Senhor, porque nós precisamos entender com os olhos da fé o teu agir, o teu mover, o teu fluir. Comece a quebrar as cadeias, as correntes, as barreiras. Move as tuas mãos para milagres, em nome do Senhor Jesus. Fala o nosso coração, fala na nossa vida, Espírito de Deus, porque eu sei que tem uma pessoa que nesta noite está entrando porque precisa de uma palavra, não aceita mais, Pai, viver do jeito que ela está vivendo, deprimida, angustiada. Então comece a liberar uma unção forte, uma unção profética. Faz milagres em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu quero falar sobre o poder secreto da oração. O texto que nós acabamos de ler, ele mostra que o inimigo buscava constantemente surpreender Israel. Havia um inimigo da Síria que se levantava contra a nação de Israel. E a Bíblia diz que todas as vezes que este rei armava uma emboscada, tentava destruir a nação de Israel, Deus, ele levantava o profeta Eliseu, dava revelações, mostrava tudo aquilo que o inimigo estava preparando para destruir a nação de Israel. Então, de muitas tentativas, depois de amargar tantas derrotas, depois de ver tantos livramentos dados por Deus a Israel, o inimigo mudou de estratégia. Porque o rei da Síria, percebendo que não conseguia tocar no povo de Deus, o que ele fez? Deve haver algum informante no nosso meio que está nos entregando, que está falando a nossa estratégia para o povo de Israel, e por isso eles têm livramento. E de repente alguém olhou para aquele rei e disse: não, rei, sabe o que acontece? Você sabe por que todas as vezes que a gente se levanta contra Israel, Israel vence? É porque tem um profeta de Deus no meio de Israel. Tem um homem de Deus que está de pé, está orando, e Deus revela até aquilo que está no seu pensamento, quando você está dentro do seu quarto. Então a palavra de Deus diz que este rei ficou indignado. E ele colocou como foco destruir a vida do profeta de Deus. Ele foi se levantar justamente contra o profeta, porque ele queria calar o profeta. O levante do inimigo foi contra a casa do profeta, foi contra a família do profeta. Ele queria fechar a casa do profeta, porque a casa do profeta é lugar de milagres. Você precisa ter visão espiritual, que todas as vezes que o inimigo se levanta, o foco dele está na casa do profeta. Porque é da casa do profeta que vai sair milagre para a igreja. É da casa do profeta que vai sair milagre para a sua família. É da casa do profeta que as águas vão sarar, pessoas vão ser curadas, milagres vão acontecer. Eu creio num Deus que move, e não adianta o inimigo trabalhar tentando calar profeta, meu irmão. O inimigo pensou: já que eu não consigo tocar no povo de Israel, na igreja, eu vou tentar parar o profeta. Porque se eu desanimar o profeta, se eu parar a fé do profeta, se eu fizer o profeta desistir, desestruturar o profeta na fé, ele vai sucumbir. E se não tiver homem de Deus, não vai ter profecia. E se não tem profecia, não tem milagre. Então escute, meu irmão. Quando o inimigo se levantou contra a casa do homem de Deus, ele tinha um propósito: eu vou desestruturar o profeta, eu vou desanimar o profeta. E todas as vezes que o inimigo se levanta contra a sua casa, uma das estratégias do diabo é te desanimar. É fazer você parar, é fazer você entristecer, é fazer você parar de orar, é fazer você ficar triste, andando de cabeça baixa, achando que tudo está dando errado para você. E nesse momento é a hora, queridos, aonde os profetas crescem. Por quê? Porque a Bíblia diz que no momento que o inimigo pensou: vamos juntar o nosso exército, vamos catar toda a nossa
nossa artilharia, as nossas armas e vamos lá para a casa do profeta, fechar a casa do profeta. Pela madrugada os inimigos cercaram a casa do profeta e disseram: pela manhã a gente levanta e a gente surpreende o profeta com uma má notícia. Porque quando ele recebeu uma má notícia, ele desanima. Quando ele recebeu uma má notícia, ele para, ele vai desistir. Porque é assim com todo mundo. O diabo pensa que por causa de uma coisa negativa você vai desistir. Ele pensa que só porque algo que você não esperava deu errado, você vai parar. Ele pensa só porque chegou uma notícia ruim na sua casa, ou porque você está cercado por coisas ruins, que isso vai te parar, mas não vai. Sabe por quê? Porque hoje você vai conhecer o poder que existe na oração. O poder que existe à disposição daqueles que temem a Deus. Por que o profeta era alguém tão temido por um exército? É porque o profeta tem o poder de mover as mãos de Deus, de tocar o coração de Deus. E nesta noite Deus vai mover o sobrenatural sobre esta nação. Irmãos, pela manhã, quando Geazi, que era o servo do profeta, acorda, ele percebe que estava cercada a sua casa, a casa do profeta, cheia de inimigo. E uma das coisas interessantes foi que ele olhou para os inimigos com os olhos emocionais. Quando a gente deixa de agir pela fé e dá lugar, queridos, para nossa emoção, o que acontece? Quando as emoções, ela toma a nossa fé, nós reagimos de forma emocional diante do problema. E uma das coisas que eu quero te ensinar, que quando você age pela maneira emocional, você olha para o problema e diz: não tem jeito. Você olha para o problema e diz: não tem solução. Não adianta eu lutar, não adianta eu guerrear, não adianta eu correr atrás. Por quê? Porque quando você olha com os olhos emocionais, os inimigos são mais fortes do que você. As lutas são maiores do que você. Mas escuta aqui, meu irmão. Hoje você veio para esta live de maneira diferente. Eu sei que tem muitas casas que estão cercadas por demônios. Eu sei que o diabo tem se levantado para te desanimar. Eu sei que tem pessoas enfrentando lutas. Mas escute o que eu tenho para você. Deus tem uma palavra para o seu coração, que através da oração você vai ter vitória. Segura, meu irmão. Eu quero revelar alguns segredos espirituais da oração. Primeiro, a Bíblia diz que quando Geazi, ele acorda pela manhã, ele percebe que a sua casa está cercada pelo inimigo. A Bíblia diz que ele foi tomado pelo medo. No versículo de número 15, a Bíblia diz: o servo do homem de Deus se levantou pela manhã e quando saía, ele viu que uma tropa com cavalos, com carros dos inimigos haviam cercado a cidade. E ele exclamou: ah, meu Senhor, o que a gente vai fazer agora? Preste atenção, meus irmãos. O inimigo cercou a casa, o inimigo cercou a cidade, o inimigo cercou os sonhos, o inimigo cercou a saúde, o inimigo cercou a família. E a Bíblia diz que com os olhos naturais, o servo do profeta acorda e diz: meu Deus, o que a gente vai fazer? Quem é que não acorda pela manhã cheio de esperança? Quem é que não acorda pela manhã e não pensa que a vida vai seguir o ciclo normal? Eu vou acordar, vou trabalhar, vou vencer o dia e vou voltar para casa. Mas aquele dia que o diabo se levantou foi um dia diferente. Por quê? Porque aquele servo do profeta, quando ele recebe aquela notícia ruim, ele pensa assim: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Ele só estava vendo problema, ele só estava vendo dificuldade, ele só estava vendo luta. Porque o servo do profeta não era o profeta. O servo do profeta era alguém que representa a pessoa sem a vida de oração. Porque todas as vezes que eu e você não ora,
os nossos olhos espirituais se fecham. Quando você deixa de orar, você coloca, queridos, Deus como última opção da sua vida. E a Bíblia diz que sem oração Geazi está com seus olhos fechados. E com os olhos fechados você só vê problema. Com os olhos fechados você só vê a luta. Com os olhos fechados, oh meu Deus, Deus está mandando dizer para alguém aqui que está de olhos fechados: meu irmão, você precisa voltar a orar. Você não pode aceitar esta situação. Você precisa ir para a guerra. Não olhe para o inimigo, comece a orar, porque os seus medos vão sumir. É interessante, mas a Bíblia diz que pela manhã ele recebe uma má notícia. Quantas pessoas não dizem: pastor, parece que hoje eu acordei com o pé errado, parece que hoje está dando tudo errado para mim. Não, meu irmão, Deus está no controle da sua vida, e Ele vai mostrar para você que se você orar, existe milagres para acontecer. Não sei como começou o seu dia, mas eu sei como vai terminar. Deus vai entregar a vitória que você está esperando. Deus vai entregar a vitória que você está esperando. Irmãos, eu não quero nessa live pessoas que olham para o problema e desistem. Eu não quero que faça esta live pessoas que não acreditam no poder da oração. Mas se Deus te trouxe aqui, aleluia, eu creio que você vai romper as barreiras. Segura, meu irmão. Porque o servo de Deus, sem oração, ele olhou e disse: o que a gente vai fazer agora? É por isso que tem tanta gente desesperado. É porque era frequentador de igreja, mas não tinha intimidade com Deus. Irmãos, não fique intimidado porque o inimigo cercou a casa do profeta. Guzolândia tem profeta. Na sua casa tem profeta, no seu lar tem que ter profeta, tem que ter pessoas que estão com a visão espiritual aberta através da oração. Então se prepara, meu irmão, porque nesta noite Deus quer falar com você que a oração, ela precisa ser alvo da nossa vida, muitas vezes negligenciada. Ele não esperava que aquele dia fosse diferente, mas Deus mostrou que o inimigo nos ataca no momento que a gente menos espera. Querido, segura. A oração, ela tem o poder de abrir os nossos olhos espirituais. Diante daquela situação difícil, o moço voltou para dentro de casa. Geazi acordou Eliseu e disse: Eliseu, ô Eliseu, olha o que está acontecendo. Os inimigos cercaram a nossa casa. Oh, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eliseu ficou de pé em 2 Reis capítulo 6, versículo 17. E com a calma de um homem que com certeza passou a noite em oração, levantou pela manhã, saiu, olhou pela janela, viu os inimigos cercando a casa e disse para o servo dele: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e cavaleiros de fogo. É interessante, irmãos, que quando ele abriu os olhos, Eliseu olhou para ele e disse: não tenha medo, Geazi, porque maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eu sei que muitas vezes na igreja você já ouviu que o diabo, nosso adversário, tenta nos tocar como um leão que vive bramando, tentando rugir para tentar nos tocar. Mas por que ele não nos toca? Muitas vezes você não entende, queridos, o tanto de livramento que Deus está te dando. Muitas vezes você não entende o que aconteceu espiritualmente falando, de coisas que você nem percebeu, de livramentos que Deus te deu, o diabo rugindo, a luta se levantando, o vento
aumentando, tempestade vindo, luta para todo lado, demônio cercando a casa, você vendo vulto, coisas acontecendo, e você diz: meu Deus, por quê? Eu quero te dizer uma coisa: se você não tem os olhos espirituais abertos, você só fica no versículo que diz que o diabo cerca. Mas eu quero te dizer que ao redor daqueles que temem ao Senhor, Deus coloca anjos para livrar, para proteger, para guardar, para cuidar. Deus está cuidando de você. Quando os olhos dele se abriram, a realidade do problema mudou, porque ele começou a enxergar a solução, ao invés de enxergar o problema. Olha para mim nesta noite, olha para mim nesta noite. Você vai ter os seus olhos espirituais abertos, e eu tenho certeza que você vai enxergar a solução no lugar onde havia problema. Não adianta o inimigo te cercar, porque tem anjos de Deus te guardando, tem anjos de Deus descendo na sua casa, tem anjos de Deus aonde você trabalha. Os anjos de Deus estão na rua, estão ao seu redor, porque Ele está guardando vocês. Enxergando com os olhos da fé, a gente vê a realidade do mundo espiritual, meu irmão. E qual é? Aí você me pergunta: pastor, qual é a realidade? A realidade que maior é aqueles que estão conosco. Os anjos de Deus estão conosco. O poder de Deus é maior do que a dificuldade. A cura de Deus é maior que a doença. A porta de Deus é maior do que o desespero. E Deus começa a dizer: não tenha medo, não tenha, oh meu Deus do céu, Deus está mandando eu dizer: não tenha medo, porque o que Ele tem é maior do que aquilo que o inimigo preparou para você. Você sabe quando o inimigo cercou a sua casa achando que era o seu fim? Deus está mandando eu dizer que é tempo de recomeço. Deus está mandando eu dizer que é tempo de vitória. Deus está mandando eu dizer que é tempo de conquista, meu irmão. Nós precisamos valorizar as armas espirituais. E a arma do homem de Deus é a oração. Quando a gente ora, Deus move. Quando a gente ora, os milagres acontecem. Eu estou alegre por isso. Eu estou empolgado é por isso. O que me move é os céus. O que me move é a unção. Porque a oração é a arma mais poderosa diante das guerras espirituais. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, versículo 18: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, porque o inimigo não ficou parado, meu irmão. Quando ele viu o servo de Deus, ele pensou: agora chegou a hora da gente destruir a família, destruir a casa, destruir o lar, destruir a vida dele. Quando o diabo levantou para destruir, o servo de Deus não pegou uma espada. O servo de Deus levantou a mão para o céu e começou a orar. E a oração foi: fere estes homens com cegueira, tampa os olhos do meu inimigo, não vai ter morte, não vai ter destruição. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, Deus cegava os inimigos conforme Eliseu havia pedido. E o inimigo pensava: eu vou tocar no servo de Deus, eu vou tocar no profeta, eu vou destruir a casa do profeta, eu vou parar a reunião de oração, eu vou parar de ele orar. Mas eu quero declarar no nome de Jesus: Deus estava revertendo a maldição em bênção, e ele estava revertendo a situação. O inimigo estava vindo para vencer, ele teve que sair derrotado. Então escuta, meu irmão, porque Deus está mandando eu te dizer que Ele está revertendo a situação. O inimigo estava preparado para te derrotar, vai ter que ver a sua vitória em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a oração foi: Senhor, cega os meus inimigos. Preste atenção, a oração foi uma arma de ataque
contra o mal que estava se levantando. Aí eu pergunto, meu irmão, nós estamos na campanha Águas que Saram. Se existe uma enfermidade, você vai atacar a enfermidade. Você vai atacar o problema. Se o problema é espiritual, Deus vai te mostrar. E eu tenho certeza que o ataque de Deus vai colocar o inimigo nas suas mãos. A Bíblia diz que Eliseu pegou todos os inimigos e levou eles no lugar aonde ele poderia fazer o que ele quisesse com os inimigos. E a Bíblia diz que depois da vitória o inimigo não se levantou mais. Tem lutas que se levantam, mas tem lutas que se você vencer hoje, você vai decretar a derrota dela para sempre na sua vida. E hoje você precisa entender que a oração é a única arma que garante a vitória contra o inimigo. Em nome do Senhor Jesus. Então prepare a sua fé. Eu quero que você prepare o seu coração. Eu quero que você prepare agora no nome de Jesus, porque nós vamos orar. E eu tenho certeza, meu irmão, que assim que nós consagrarmos esta água, se você tem uma garrafa d'água, um copo com água, nós vamos consagrar. E se tiver pessoas enfermas, se tiver pessoas em depressão, que estão agindo pela emoção, estão amarradas, angustiadas, elas serão curadas pelo poder do nome de Jesus. Você tem fé, meu irmão? Você tem fé para entrar no desafio? Você tem fé para receber esse milagre? Então prepare o seu coração, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pega o seu copo com água. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho na Tua presença no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu estou unido agora numa corrente espiritual de fé e milagres. Oh Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece como o inimigo está unido, Senhor. Levantou o seu exército para tentar destruir a casa do profeta, a família do profeta. O alvo do diabo era destruir a casa do profeta. Mas nós estamos aqui, ó Deus, eu estou agora, Senhor, numa fé espiritual, orando, Senhor, diante das divinas revelações e do poder que o Senhor está liberando neste momento. Deus de milagre, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A Tua palavra diz que o Senhor usou água como alimento, o Senhor usou água como elemento de fé para pessoas receberem milagres. Então, mais uma vez, ó Deus, eu consagro esta água, eu venho orar em nome de Jesus, para que os olhos espirituais do Teu povo sejam abertos para uma nova realidade. Comece a preparar o coração do Teu povo, comece a preparar o coração da Tua igreja, e milagres comecem a acontecer. Libera milagres, ó Senhor. Eu decreto que pedras do rim serão destruídas, pessoas serão curadas do fígado, do rins, da diabetes, em nome de Jesus. Colesterol, toda maldição da casa vai cair por terra em nome de Jesus. Eu libero, cega os inimigos e consagre esta água. É o que nós te pedimos, ó Pai. Consagra esta água, Senhor, que em nome de Jesus agora consagrada, trará curas, milagres, sinais e prodígios, em nome do Senhor. Eu abençoo esta água, ela está consagrada. Você vai tomar esta água, você vai dar para as pessoas da sua casa,
em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que pessoas serão curadas, serão libertas, serão restauradas, em nome do Senhor Jesus. E o Deus de milagres vai fazer milagres. Amém? Tome a água, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meu irmão, é nessa fé espiritual que você precisa estar. Porque o inimigo muitas vezes ele vai vir contra a sua casa, porque ele descobriu que o segredo dos milagres está em você. Que o segredo dos milagres está na sua fé. Então prepara o seu coração, porque esta semana vai ser uma semana diferente, abençoada nas nossas vidas. E Deus te trouxe aqui para eu profetizar que Ele está cegando os teus inimigos. E Ele está colocando os seus inimigos nas suas mãos, em nome de Jesus. Receba a sua vitória. Guarde esta palavra no seu coração. É tempo de se reerguer. É tempo de se levantar. Porque, como disse Eliseu, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você convide pessoas para assistir depois esta live, que pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus, pela glória de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória e até domingo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, não esqueça, em nome de Jesus, que nós precisamos da fidelidade dos irmãos nos seus dízimos, nas suas ofertas, que Deus possa estar abençoando a sua vida, prosperando você. Eu sei que a prova é passageira e a vitória é certa, porque no mundo espiritual, que você possa ter os olhos abertos para enxergar o seu milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje para todo sempre. Deus te abençoe. Fica com Deus.